Então, queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho, vamos distribuir esse tempo assim, segundo a sugestão do nosso pastor. Eu compartilho algumas coisas com os irmãos e depois a gente bate bola. Os irmãos perguntam e eu respondo se eu quiser. Então, pronto, está combinado, não é? Então, você tem a foto aí de uma família pastoral, e que o mais velho dessa família sou eu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estou na 8ª igreja há 35 anos. Comecei lá em 82, noivo de Ana Maria, fui pastor auxiliar, 83, 82, 83, 84, 85, 86. Nosso pastor já vinha enfermo. E aí, quando foi em 86, ele adoeceu gravemente. E eu fiquei como pastor auxiliar 87 interino, ele foi eleito pastor emérito, e aí o conselho da nossa igreja, ele queria muito que eu fosse o pastor titular da igreja, mas eu tinha 31 anos de idade, e um dia, descendo assim uma escada, eu ouvi o nosso tesoureiro, que era tesoureiro do Banco do Estado de São Paulo, de uma agência muito importante em Belo Horizonte, e o nosso vice-presidente, que era um dos homens de influência do Banco Central, que morava em Belo Horizonte. Eles dois conversando, e eu ouvi, eles não ouviram o que eu ouvi, e disseram assim: esse menino não sabe nem assinar o cheque dele, isso aqui vai afundar de vez. Então, eu pensei comigo assim, eu não vou ser o pastor titular dessa igreja de jeito nenhum. Então, eu falei com o conselho que eu aceitaria ficar lá até achar um pastor bacana. Por quê? O pastor Wilson, eu tinha 31 anos de idade, o nosso pastor Wilson tinha 40 anos de ministério. Ele tinha mais experiência de ministério do que eu tinha de idade. E aí, então, o pastor Wilson falando, você fica, meu filho, você fica. Eu disse, pastor, naqueles dias, o pastor Caio Fábio, que era muito próximo a mim, era pastor da igreja Betânia, em Rio de Janeiro, e ele veio de Goiás, passou em BH, me ligou, disse, vamos tomar um cafezinho aí no aeroporto. O aeroporto não era onde é hoje. Fomos lá conversar, ele disse, olha, estou sendo um traidor, Geré. Falei, o que foi, Caio? Eu estou vindo de Goiânia, eles me pediram para indicar um pastor para Goiânia, eu indiquei seu nome, mas na estrada eu decidi indicar você para Niterói. Eu vou falar com eles que eu vou te indicar para Niterói, eu vou sair de Niterói, você vai lá assumir Niterói. E aí nós já tínhamos 2 filhos, e eu resolvi ir para Niterói, tratamos tudo, combinamos tudo, só pegou numa coisa. A Ana Maria queria morar numa casa, e eles ofereceram um apartamento. Presbíteros, alguns não pensam que o pastor é um profissional e que devia ganhar com honra, e morar com honra, porque ele tem uma família para criar. Talvez a carapuça não sirva para ninguém que está me ouvindo, mas como conheço aqui, ali e acolá, eles querem ir para a Disney, mas o pastor não pode. Eles querem ir jantar num restaurante chique, mas o pastor não pode. Eles querem andar num carro 2.0 automático, o pastor deve andar num Uno Mille, assim, sem ar-condicionado. Tem uns que têm uma cabeça terrível. E não era o caso do nosso conselho, muito menos do conselho de Niterói. Tratamos tudo. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, nosso pastor estava internado. Eu saí do aeroporto, fui para o hospital, chegou lá a dona Noemi, de quem mencionei ontem, falou comigo, a culpa é do senhor. Eu falei, aí ele falou assim, não vá atrás de conversa de mulher, meu filho, mulher conversa demais, não vá atrás de conversa de mulher, resolve sua vida. Eu falei, o que foi, pastor? Ela disse, ele fica aí com a cabeça achando que o senhor tem que ser o pastor dessa igreja. Eu falei com ele que tem 1000 pastores muito bons nesse Brasil, ele tira o senhor da cabeça. Aí o pastor estava muito doente, o médico disse que ele estava muito grave, o coraçãozinho dele tinha dado uma pifada. Aí eu liguei para o Caio e falei, eu não vou sair daqui. Lá estava tudo acertado, eles me deram um salário mais do que eu ganhava em BH, me deram isso, me deram aquilo, e me deram essa oportunidade, me deram isso, mas me ofereceram uma oportunidade de ministério que eu não tinha ainda experimentado.
Pelo menos eu tinha muita liberdade na oitava, e aí, quando a gente vai para um lugar, a gente pede mais do que a gente precisa. Eu quero andar até aqui, quando a gente vai para um lugar, a gente pede até lá. Porque se a gente quiser andar até lá, ninguém perturba. Então, aí, eu falei, não vou embora, vou ficar aqui. Falei com ele, eu vou ser auxiliar do senhor enquanto o senhor quiser. Mas aí ele se afastou em 97, fiquei interino em 98, 99, fiquei interino também. Em 99, o nosso pastor morreu, dia 31 de dezembro, na noite de vigília, nós tínhamos o velório dele na oitava igreja. Aí o conselho, nós, em 89, nós tínhamos tomado uma decisão de comprar um terreno novo. Nós tínhamos um espaço que cabia, no máximo, 220 pessoas. Então, nós tomamos uma decisão de tentar comprar ali perto, não conseguimos, e a inflação 80%, não sei quem lembra desses tempos do Brasil. Nós compramos num bairro novo, a 15 minutos de carro de onde nós estávamos. E nós, na Assembleia, um dos presbíteros que votou para comprar, levantou na Assembleia e disse assim, eu quero informar que eu sou contra tirar a igreja daqui. Falei, meu irmão, ninguém está tirando nada daqui, nós estamos investindo dinheiro, 80%, o dinheiro está acabando, nós só estamos comprando um terreno. Nós compramos o terreno, irmãos, e depois compramos o terreno, 2 semanas, pagamos a metade do dinheiro e reservamos um pouquinho para juntar para pagar o resto, a metade do valor. Quando nós compramos aquele terreno, pedimos 30 dias para pagar. Compramos 1.200 metros, nós estávamos num lote de 360 metros. Irmãos, 2 semanas depois, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou que naquela região ela estava abrindo uma nova subsecretaria da Prefeitura, uma nova região da Prefeitura, a região Nordeste, ia fazer um shopping, o melhor hotel 5 estrelas ia para aquela região, um centro de convenções. O cara me ligou dizendo assim, eu devolvo o dinheiro e pago o senhor uma multa de 40%. Eu falei, companheiro, nós só compramos, nós não vendemos. E aí, irmãos, eu já chamei uns homens para olhar, que a gente ia planejar, que nós íamos mudar para lá. E nós construímos um templo para 800 pessoas. Na ocasião, eu queria para 2.000 pessoas. O conselho nosso disse, pastor, 800 já vai ser terrível, que nós temos 300 e poucas pessoas no culto, nós vamos ter que pôr uma cortina no meio do salão para ver se não fica aquela sensação horrorosa, que é grande daquele jeito que não cabe ninguém, não é? Pronto. Aí, irmãos, o conselho disse, já que nós compramos o terreno, já que o senhor disse que o senhor comprou o terreno, nós queríamos fazer a eleição do senhor. Eu falei, não quero eleição, irmãos. Ele disse, não, é porque aí nós temos, assim, pelo menos a segurança que o senhor vai ficar aqui uns 5 anos. Eu falei, irmãos, ninguém me segura aqui, a não ser a vontade de Deus. Ninguém. E também, se eu encher vocês, não tem eleição que segura. Não, mas o senhor podia eleger, porque nós... Então, vamos à eleição. Fizemos a eleição e começamos a construir o templo. Construímos um prédio de 5 andares. E é muito interessante, né? Construção, todo desafio leva você mais adiante. Todo desafio. Se você é família e tiver um desafio financeiro, vocês vão realizar coisas inimagináveis. Porque vocês vão orar, vão economizar, vão pôr a cabeça para funcionar, como é que arruma dinheiro. Vocês vão ver como é que a vida muda. Igreja é assim também. Economiza onde não estava economizando. É um negócio. Aprende a viver com pouco. Se a gente não conseguir viver assim, mas vive mesmo. Vive 1 ano sem comprar roupa. Vive 1 ano sem viajar. Vive 1 ano sem comer fora. Vive 1 ano sem comprar perfume. Economiza o que você usa. Passa no dedo assim, passa assim, ó. Uma sustância. Aí você cumprimenta o povo, o dedo está cheirando e diz, não, mas você está cheiroso. Resultado. Construímos o templo em 5 anos. E nós tínhamos aquela sensação mesmo. Aí não tinha mobiliário, não tinha nada disso. E construímos assim, naquela batida de Deus suprindo. Sempre suprindo.
eu tinha tido lá uma cólica renal e fui internado. A comissão que eu nomeei para avaliar as finanças da igreja, eles eram assim, tudo, um executivo, um tesoureiro de um banco, um do planejamento da companhia de águas, eles tudo assim aflitos, que havia coisa resolvendo. Aí eles foram para o hospital reunir comigo. Minha mulher ficou numa angústia, os outros que estavam me visitando, mas ficaram com raiva demais, porque esses presbíteros que é aqui, esses homens querem encher a paciência do nosso pastor. Aí nós reunimos e eles fizeram a conta. Arrecadando o que a igreja arrecada, nós vamos terminar de construir isso dentro de 25 anos. Eu falei, Deus me livre, vou ficar 25 anos construindo um prédio, Deus me livre. Aí eu tinha pregado uma mensagem, e creu no Deus que chama a existência aquilo que não existe. Abraão creu. E o mais velho da comissão escreveu assim de lápis. Mas se o senhor acredita naquela mensagem que o senhor pregou, e a gente acrescentar aqui fé, nós podemos experimentar uma coisa nova. Construímos em 5 anos. Gastamos $1 milhão naquele tempo, $1.500.000. Nós não sabíamos de onde o dinheiro brotava. O dinheiro brotava. Nós começamos a orar para o povo ser abençoado nas finanças. Num mês, um homem mudou de emprego 3 vezes e o salário dele subiu 5 vezes. Num mês. Era uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. O sujeito recebeu indenização que estava presa, 30 mil reais de oferta, 50 mil reais de oferta. Era uma coisa assim absurda. Aí elegeu de novo. Acredite se quiser, sou pastor eleito até 2019. Nós começamos, era uma equipe, a equipe pastoral, era o pastor Wilson e eu, nós tínhamos 2 pastores associados e um presbítero de tempo integral. O presbítero, nós fizemos uma capa do boletim, Sonhe Mais, e nós pusemos as montanhas de Belo Horizonte com um casal e o sol nascendo, era a capa do boletim. E ele disse, para o lado daquelas montanhas, Deus deseja que eu vá plantar uma igreja, mas eu não quero plantar uma igreja presbiteriana. E nós falamos com ele, e ele era um presbítero muito bom, mas não aceitava batismo infantil. O pastor Wilson sabia lidar com isso, eu não sabia. Então, eu não queria ser pastor daquela igreja, porque aquela igreja ia dividir comigo. Eu falei, não vou ficar aqui. Então, quando disseram que eu ia ser o pastor interino, meu primeiro sermão foi sobre batismo. Então, eu falei, nós batizamos por aspersão. Quem batiza por imersão está em boa companhia. Batizou por imersão, expujam. Batizou por imersão, batiza por imersão, Murilo Cassete, batiza por imersão, Márcio Valadão, batiza por imersão, Fanini, batiza por imersão, doutor Russell Chet. Vocês estão em boa companhia, quem quer ser batizado por imersão. Mas quem batiza por aspersão também está em boa companhia. Batizou por aspersão o Lutero, o Calvino, o Antônio Elias, o Caio Fábio e nós também. Agora, preste atenção todo mundo, que esses também batizaram criança. A partir de hoje, que tinha umas coisas assim estranhas na nossa igreja. O povo ia para um congresso de avivamento, era um tempo de avivamento, do reavivamento que houve nos anos 70, que progrediu até começo dos anos 90. Aí eles iam para um congresso pentecostal, batista, carismático, o cara pregava lá que o batismo por aspersão estava tudo errado. Os membros da nossa igreja lá, foi lá e batizou por aspersão, por imersão. Eles voltavam contando, aquela cara mais limpa, eu olhava, pastor Wilson, ele disse, é bobagem, meu filho, esse povo não sabe nada. Eu falei, não vai dar para mim. Então eu falei, presta atenção, a partir de hoje, se você for num congresso e você batizar lá por imersão, você não entre de novo naquela porta. Você não entra aqui dentro. Eu não posso nem sonhar que você batizou por imersão. Se eu sonhar, você vai ouvir eu telefonar 2 horas da manhã. Segunda coisa, você não tem que batizar seus meninos, mas se você batizar seus meninos, você não me encha a paciência dizendo que isso não está na Bíblia. Não me encha a paciência. Tem 200 igrejas boas que não batizam menino, eu não quero ninguém me perturbando aqui.
Eu vou lá para fora cumprimentar vocês daqui a pouco. Nós estamos avisados. Jesus que abençoe e guarde. Acabei o culto da manhã. Acabei o culto da noite. Preguei à noite. Quando eu fiquei lá na porta, uns falaram assim: ainda bem que eu estou indo embora. Tchau. Tchau. O outro falava assim: eu gosto do senhor porque o senhor é preto no branco. O outro falou assim: isso aqui com o pastor Wilson prestava, agora acabou. No outro domingo eu preguei um sermão. Jesus é a pedra. Eu falei: presta atenção todo mundo. Essa obra não foi edificada em cima do pastor Wilson. Se foi, é bom que ela acabe mesmo, para Jesus começar alguma coisa que presta nessa igreja. Ele era homem de Deus, e ele vai edificar onde ele edifica, que é a rocha. Quem quer ser edificado em cima dos homens, boa viagem. Era o tempo Rothschild. Aí, irmão, foi uns 3 meses assim, trem brabo. Aí, as pessoas foram embora, não é? Eu ouvi esse negócio dos presbíteros, mas ó, eu não é que eu estou lá até hoje, gente. Nossa igreja, que cheguei lá, fui dirigir uma escola bíblica. O pastor Wilson me chamou para ser pastor de jovens. Aí, cheguei lá, fui dirigir a escola bíblica, tinha 4 jovens. Terça-feira encontrei com ele, nós saímos para dar uma volta. Falei: reverendo, ele tinha uma variante azul, cheguei. A variante 2. Eu falei: reverendo, pastor de jovens. Eu fui lá, 4 jovens. Não tinha ar-condicionado, o carro dele a gente andava com a janela aberta. Ele pôs a mão para o lado de fora e fez assim: os jovens estão tudo aí, meu filho. Você quer ser pastor de jovens? Vai atrás dos jovens. Então, hoje, louvado seja Deus, nossa equipe tem mais de 40 funcionários na oitava, nós temos mais de 12 pastores, nós temos 7 seminaristas envolvidos na vida da igreja, nós temos um pastor de tempo integral, nós temos um administrador cuidando da administração geral, nós temos uma pessoa cuidando só da logística geral da igreja. E temos vivido um tempo de tanta bondade. Temos mais de 40 famílias missionárias que nós sustentamos diretamente ou em parcerias. Já plantamos mais de 40 igrejas para esse Brasil afora. Hoje nós fomos a oitava em 5 lugares, 5 lugares em Belo Horizonte. E nós temos 5 cultos dia domingo. O auditório nosso é 800 pessoas, tem culto às 7 da manhã, às 9, às 11, às 5h30, às 5 da tarde, às 7h30 da noite. O povo diz assim: isso aqui não é presbiteriano, isso aqui é universal. Nunca vi tanto culto o dia inteiro, não é? E tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem célula. Nós temos mais de 120 células, esse ano nós vamos para mais de 200 células, nós não temos 5 cultos, domingo nós temos 7, 8 cultos, nós temos o culto das crianças, nós temos culto juniores, nós temos o culto inglês, nós temos culto lá. E louvado seja Deus, nós estamos com uma igreja que está, louvado seja o Senhor, sem escândalos, firme no Senhor, progredindo, uma igreja amorosíssima. Louvado seja Deus. Sempre há espaço para crescer. E se você for a Belo Horizonte, vá à oitava igreja. Pensa num lugar bom. É lá. É melhor do que você pensou. É bom. Eu entro na oitava, eu revivo. Eu piso lá, eu revivo. É uma coisa. Eu entro no templo. Mas você não sabe algumas coisas, né? Deixa eu te contar. Nós temos uma reunião de oração de homens de 15 em 15 dias. Reúne 100, 120 homens para orar sábado, 5 horas da manhã. Eles não querem orar 7 às 8, eles querem levantar cedo, porque eles levantam cedo para trabalhar, eles têm que levantar cedo para orar. E esses dias endoidaram, eles falaram: nós vamos orar às 4 da manhã. Eu falei: Jesus abençoe, eu nem vou lá. Nós viemos mudando a oitava igreja, irmãos. Nós temos uma visão na oitava igreja. A oitava igreja, nós temos 5 palavras que definem a oitava igreja, pelo menos é o que desejamos ser. Uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo. Bíblica,
contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo. Vamos ver se você repete comigo. 1, 2 e... Bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo. Eu falo, você repete. Bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo. Tudo que nós fazemos e como gastamos dinheiro tem que encontrar essas 5 coisas. Bíblica, o problema de ser bíblico é um só. Era o ano 94, encontrei o Dr. Russell Shedd no aeroporto em Vitória. Eu tinha ido pregar num congresso e ele também. Na volta nós encontramos lá e tomando um cafezinho, eu perguntei, Dr. Shedd, futuro da igreja no Brasil? E ele, com aquela doçura exponencial, ele disse, Jeremias, o futuro da igreja no Brasil passa pelo debate hermenêutico. Toda igreja é bíblica. Qual a hermenêutica que ela usa? Como que ela interpreta a Bíblia? Vai decidir. Para nós, bíblico é gramático histórico contextual. Esse é bíblico para nós. Então, nós não temos escola bíblica para divertir crianças, para ensinar a Bíblia. Juniores, adolescentes, memorização da Bíblia, concurso bíblico, direto. Nós temos juniores que sabem Mateus, Atos, Romanos e Apocalipse de cor. Tem outros que sabem 1 e 2 Coríntios, Efésios, de cor. A meninada de 7, 8 anos decora Ruth, está decorando agora Gênesis. É para memorizar a Bíblia. Todo método que quiser inventar, ela é contemporânea. Contemporânea significa, nós vamos mudar o método quantas vezes que precisar. Nós vamos usar o método, mudar o método para alcançar o incrédulo. Por quê, irmãos? Nós fazemos uma igreja pensando nos crentes, não nos incrédulos. O incrédulo, irmão, ele não entra aquela porta de vidro ali por causa dessa placa. Ele não pisa ali, o incrédulo é o incrédulo. O incrédulo que entra num culto desse, ele já quebrou 2000 paradigmas. Para entrar. O incrédulo, para entrar num culto de crente, pensa você no carnaval. É a mesma coisa. As moças tudo seminua, os caras tocando aquela alegria, parece um culto festivo em Israel, e você lá no meio, o crente andando lá, meu Deus, o que é isso? Esse povo é doido, esse povo pelado, esse povo doido. Isso é uma alegria falsa. Não é assim que você anda no meio do carnaval? É assim que o incrédulo, dentro de nós, ele pensa. Esse povo é doido, essa música ruim demais. O povo ainda canta com o olho fechado. Os dirigentes de louvor parece que é tudo cego. Eles dirigem louvor com o olho fechado. Eles não contatam o povo. Eles cantam 7 músicas assim. É uma bronca com a equipe de louvor nossa, toda semana. Toda semana. E já melhorou muito, aleluia. De vez em quando, ainda acho. Tem direito, irmão, você tem seu momento de adoração, você tem, mas você não esqueça, você está ministrando, e você tem que lembrar que o incrédulo que chegou, ele não entende nada desse negócio de fechar o olho. Nós estamos falando do incrédulo, que a nossa tarefa é o incrédulo. Contemporâneo. Não é fácil ser contemporâneo, não, irmãos. Nós vamos mudar o método, muda o jeito de pôr as cadeiras, muda a estética do púlpito, muda a estética do pregador. Porque muito crente confunde estética com doutrina. Então, porque agora os irmãos pintaram tudo de preto e puseram as lâmpadas aqui, os crentes que aquilo é o mundo. E isso é estética, pelo amor de Deus. Por quê? Aqui, ar-condicionado. Esses vidros não servem para nada. Para que serve janela? Para entrar luz e ar. O ar é forçado e a ventilação está tudo ligado. Para que esses vidros? Para atrapalhar a transmissão pela televisão. Só isso. Pensa bem, gente. Nós estamos discutindo contemporâneo. Eu estou brigando com os irmãos, não estou contando uma conversa do nosso conselho. Acabou. Mais 10 minutos e depois vocês perguntam. É porque eu tenho que ir embora às 11 horas, 11 e pouco. Então, discutir com o nosso conselho. Para que o vidro?
E se a gente fechasse tudo? O que é isso, reverendo? Só perguntando. Se a gente fechasse tudo, tira os vidros e fecha. Ué, reverendo, vira um auditório. Pronto! É um auditório que nós precisamos. Por quê? Não entra ar. A ventilação é forçada, a nossa é igual às suas. Segundo, nós queremos transmitir o culto e transmitimos pela internet. Quem já viu o culto da oitava aqui? Homem, não levanta a mão. Irmão, você que não viu, dá uma moral de vez em quando, só uma moral. Entra lá, www.oitavaigreja.org.br, uma moralzinha, escreve lá, moral. Irmãos, fui pregar numa igreja, o pastor me mostrou 650 pessoas de pendurada no culto. 650. Nós tínhamos 500 no auditório e 650 na rede. Olha o impacto, gente. Então nós temos uma mensagem boa? Temos. Nós temos que transmitir essa mensagem. Nós temos que ter uma página na internet, nós temos que transmitir isso, nós temos que editar, nós temos gente do céu. Isso aqui, irmãos, ó, mudou tudo. Tudo. Você tem na mão. Você tem na mão. Mais informação na mão, você, do que o presidente dos Estados Unidos tinha há 20 anos atrás. Aqui. Aqui você tem na mão seu escritório. Aqui você tem na mão sua Bíblia, seu estudo bíblico. Aqui você tem tudo na mão. Isso aqui revolucionou tudo. Aqui, quem tem aqui acima de 20 anos, levanta a mão. A esmagadora maioria. Tudo imigrante digital. Não sabe lidar com isso aqui. Os menininhos aqui é que sabem. Eles já estão no colo fazendo assim. Tudo imigrante digital. Você não sabe lidar com isso. Então, nós temos um desafio enorme de ser contemporâneo. Outra coisa que eu li sobre ser contemporâneo. 2025, no Brasil, 40% da população vai ser tatuada. 40% da população vai ser tatuada. As meninas pequenas agora começam a fazer tatuagem quando os pais vão à praia e faz rena, que vai sair daqui 15 dias. E alguns de vocês e algumas de vocês não fizeram ainda porque está com medo da dor. Só isso. Vamos discutir isso? Como estou mandando fazer tatuagem? Ô, gente boa, me entende, por favor. Eu estou dizendo que nós temos que atravessar a rua para buscar o incrédulo, senão ele não vem. O incrédulo foi Jesus quem mandou, indo por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja só tem duas prioridades: para dentro edificação, para fora evangelização. Para dentro edificação, para fora evangelização. Fala comigo na coreografia. Para dentro evangelização, para fora evangelização. Mais uma. Para dentro edificação, para fora evangelização. Mais uma. Mais uma. A igreja só tem isso para fazer na vida. É uma ideia do diabo que entra na cabeça de presbíteros e pastores quando diz assim: nossa igreja não está preparada para evangelizar. Nós temos que ir primeiro. Aí quando os crentes só pensam para dentro, vira uma fofoca, uma encrenca, um desgaste. Porque Jesus falou que é para dentro e para fora e para dentro, para dentro e para fora e para dentro, fazer discípulo, buscar e fazer, buscar e fazer, buscar e fazer, fazer, buscar e buscar e fazer, fazer, buscar e fazer, buscar e buscar e fazer. É a vida da igreja. Nós não sabemos o que é que nós vamos fazer daqui esse ano de 2017. Para dentro edificação, para fora evangelização. Nós só vamos pensar a maneira que nós vamos desenvolver isso. Bíblica contemporânea e acolhedora de pessoas. Na nossa oitava igreja, nós estamos trabalhando com um conceito assim: entra do jeito que você está. Você pode vir adulto, viciado em droga, gay, LGBT, lésbica, homossexual, pode vir em casa, que está vivendo com 5 mulheres, vivendo com 4 homens,
Pode ser rico, pode ser pobre, pode vir do jeito que você quiser. Você pode ser negro, pode ser branco, você pode vir com a saia curta, quase que aquilo nem parece uma saia, parece um cinto. Você pode vir malhado com aquelas roupas apertadinhas, assim, com aquela blusa dizendo, mamãe me olha. E você pode vir do jeito que você quiser. Você pode vir do quarto divórcio, pode vir virgem, pode vir do jeito que quiser. Nós queremos que você fique no discipulado de Cristo. O discipulado de Cristo é que vai te transformar. Venha do jeito que está e fique do jeito que Cristo quer. E nós vamos disciplinar quem que disser que está no discipulado de Cristo e começar a andar na bandalheira. E isso aí não é com nós. Bíblica Contemporânea, acolhedora de pessoas presentes na cidade. Nós queremos ser uma igreja que faça... Belo Horizonte fala assim, vale a pena ter essa igreja. Vale a pena ter essa igreja. Então, nós fazemos 1000 coisas que templo presbiteriano não fazia, e nem sei se faz e se conselhos autorizam. Por exemplo, nós oferecemos o nosso tempo para fazer a formatura da escola pública, pedindo na formatura 15 minutos. Formatura sem assovio, sem palmas, sem gritaria, não é formatura. É formatura. Agora, o fulano de tal... É formatura. Faz lá dentro do templo nosso. Nosso pastor tem 20 minutos na formatura para pregar uma palavra evangelística, louvado seja Deus. Nós oferecemos o nosso espaço para que a prefeitura treine, nós temos uma unidade de saúde no nosso bairro, todo o treinamento da prefeitura é feito na nossa igreja, nós pagamos a luz, a água, o ar-condicionado e ainda damos um lanche. A Polícia Militar tem um programa de treinamento de crianças contra drogas, chama PROERT. A formatura das crianças, tudo feito na nossa igreja, são 4 formaturas, 5, 6 formaturas por ano. Nós fazemos pacote de bala, de lembrança, tudo para dar esses meninos, que nós queremos que a cidade diga assim, vale a pena ter essa igreja aqui. Nós oramos pela cidade, nós visitamos o prefeito, nós... de alguma maneira, é época de enchente, nós levantamos oferta para abençoar nossa cidade, nós compramos colchão, cobertor, nós queremos servir nossa cidade. Nós já demos oferta para um lar espírita que estava em necessidade, nós compramos umas coisas para eles, porque eles estavam cuidando de umas pessoas que nós não estávamos nem lembrando que elas existiam. Parceira na evangelização do mundo. Toda a igreja é um presente para todas as nações. Toda igreja é um presente para todas as nações. Toda igreja precisa pôr dinheiro em obra missionária, todo crente precisa pôr dinheiro em obra missionária, precisa dar oferta missionária. Nós vivemos, irmãos, para servir nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que qualquer hora dessa nós vamos morrer. A morte é a possibilidade mais sensata que existe para a sua vida. Porque você não garante o próximo segundo. Um aneurisma, foi embora o pregador. O problema é de quem pegou, azar seu. Azar de quem achou. Ou sorte. Então, a morte é uma possibilidade. A Bíblia nos manda orar para que tenhamos longevidade. Manda orar. A Bíblia nos dá certos conselhos que, se a gente seguir esses conselhos, nós entramos na turma que pode viver mais tempo. Então, nós temos missionários nos 5 continentes. Nós temos 10 povos menos alcançados no Brasil. Nós temos os indígenas, nós temos projeto entre os indígenas. Nós temos os ribeirinhos, nós temos missionários ribeirinhos. Nós temos quilombolas, nós temos projeto entre os quilombolas. Nós temos os ciganos, nós temos missionários entre os ciganos. Nós temos os moradores de rua, os mais pobres. Nós apoiamos uma casa de recuperação que o líder é membro da nossa igreja em Belo Horizonte. Nós apoiamos a Missão Vida. Nós temos os imigrantes. Nós temos uma parceria e nós temos ajudado a alcançar os imigrantes, especialmente em São Paulo, paquistaneses, refugiados. Temos ajudado a Missão Mais, que tem trabalhado com a questão séria dos refugiados no mundo e no Brasil.
nós temos o povo que é um desafio, os mais ricos do Brasil. Um dia desse eu estava falando num grupo de seminaristas e quando eu falei sobre isso, o menino Gaiato falou assim: pastor, eu estava orando pelo meu chamado e descobri que Deus me chamou para trabalhar entre os mais ricos do Brasil. Aleluias! Os mais ricos do Brasil, porque nós não sabemos lidar com os mais ricos do Brasil. Então, nós estamos plantando uma igreja num bairro de gente rica, e é um grande desafio, grande desafio. É um motivo de oração. Ponto. Pergunte, irmão. O que quiser, eu respondo, se eu quiser. Qualquer coisa que você quiser perguntar, se minha vida, minha família, ministério, igreja, oitava. Fala, meu filho. Pastor, o que o senhor percebe e tem percebido nos últimos anos que mais impede a igreja de crescer, seja em mentalidade, em processo, em cultura? Ok. Funciona aqui não, gente boa? A igreja, irmãos, ela passa por essas fases aqui. Isso os que estudam a história da igreja, diz que mais ou menos em 40 anos a igreja passa por isso. A igreja nasceu, a igreja cresce, porque a igreja nasce, quando a igreja passa por um tempo de avivamento, todo mundo se sacrifica, todo mundo ajuda, você tem uma liderança que puxa essa igreja, uma liderança que dá sonhos a essa igreja, uma liderança que põe os sonhos da igreja para fora de si mesma e põe na glória do Senhor. Depois que a igreja cresce, que a igreja desenvolve, ela era pouca gente, vai desenvolvendo, era pouca finanças, vai aumentando as finanças, os líderes não melhoram a cabeça deles, então eles administram a igreja de 300, 400, 500 membros, como administravam a igreja de 100 membros. Eles não têm esse conceito, eles não cresceram como líderes. Então, eles querem que o pastor, o líder deles, que arrancou uma igreja de 100 para 500 pessoas, ganhe igual um pastor que é uma igreja de 30. Então, a cabeça não mudou. Aí também eles chegaram a uma ocasião que agora eles começam a falar do que eles fizeram. Oh, nós fomos assim, nós estamos assim. Eles não falam do futuro. Estou cansado de conversar com líderes, que eu fico com eles meia hora, 40 minutos, eles só falam do que foi. Eles não falam do amanhã. Então, é preciso mudar a cabeça. Nós na oitava falamos do amanhã, sempre. O amanhã nosso será melhor do que já foi. O passado acabou, Jesus está vivo e nós estamos indo para onde Jesus está, que é o futuro. É para lá que nós estamos indo e lá é que é bom, não é o que foi. Aí chega num platô. Quando chega num platô, irmãos, aí consolidifica, tradicionaliza. Não é tradição, é tradicionalismo. Tradição é que a gente dirige o culto. Tradicionalismo é que não pode tirar essa mesa daqui. Essa mesa toda a vida ficou aqui, ela vai ficar aqui. Por que ela fica aí? Fica aí porque fica aí. Mas por que fica aí? Fica aí porque fica aí. Toda a vida foi aí. Mas por que não? Porque não pode. Não estou entendendo vocês não, é? Uma vez um homem estava numa conferência e falou o seguinte: porque eu não aceito tirar os bancos da nossa igreja e pôr almofada, cadeira. Eles estavam me convidando, azar deles. Eu falei: ô irmão, lá na sua casa, você devia pegar e levar para sua casa. Os bancos duros, e traz as cadeiras de sua casa para cá, ué. O cara não raciocina, irmão. Ele quer a casa dele chiquerésima, mas ele não quer a igreja melhor. E ele quer que todo mundo diga que ele progrediu, mas ele não quer que ninguém diga para ele que o pastor dele é destacadamente um grande líder. É tenso, Zé. Quando a igreja chega num platô, o que acontece? Os líderes envelheceram, eles ossificaram a igreja, ou então mudou, ou então aconteceu um problema na geografia, igual eu vi templos presbiterianos que tinha 1000 lugares na zona rural, mudou todo mundo, aquilo lá não é museu mais, tem que derrubar aquele trem, tirar uma foto, escrever a história, pôr na internet e glórias. Aí a igreja começa a entrar num declínio. Por quê?
Os mais velhos não deixam os jovens ousar. Porque nós temos cabelo branco, nós achamos que nós temos experiência e que essa molecada não sabe nada. Essa igreja só chegou aqui por nossa causa. Até balança a cabeça assim. Mas só que nós que temos cabelo branco não percebemos uma coisa. Nós não temos energia para levar a igreja mais 30 anos. Alguns de nós não têm energia para levar a igreja mais 10 anos. Quem tem energia para levar a igreja é a juventude. A juventude não tem dinheiro, e não tem sabedoria, e não tem experiência. 3 coisas importantes para construir o futuro: engano. Engano. Nós não vamos dar dinheiro, eu quero ver essa molecada. Eles vão para outra igreja que vão pôr dinheiro neles e depois vai ficar aí. Nós temos, me entrevistaram dizendo, o senhor com essa experiência toda, ó, primeiro quiseram me dar um laço. O senhor com a experiência toda, o que o senhor fala do futuro da igreja? Falei, a primeira coisa, gente boa, que viver o quanto eu vivi, 61 anos, é uma bênção. Nem todo mundo sabe que vai chegar. Eu já cheguei, gente boa. Já estou no lucro, que eu achei que ia morrer com 30. Já estou no lucro, Zé. Agora, eu não sei nada do futuro, a experiência não sabe nada do futuro, a experiência só sabe do passado. E o passado acabou. Essa igreja não é como antigamente, porque antigamente acabou. E se a liderança não perceber que antigamente acabou e que o futuro vem aí, e que para construir o futuro precisa de alguém que aconselhe e dá parâmetro, mas precisa da juventude para ousar, porque nós que temos 60 anos não ousamos mais. Nós temos um prédio de 5 andares. O pastor de adolescente chegou para mim, 22 anos, falou, pastorzão, nós reunimos com a comissão do conselho, e eles não mataram no peito, disseram que se o senhor resolver, tudo bem. O que você quer, meu filho? Eu queria fazer, para encerrar a conferência de adolescentes, um rapel dentro do templo. 5 andares, assim, ó, o elevador, nossa, aquelas, meu Deus, que altura é essa? Eu quero fazer um rapel aqui dentro. Falei, quem vai fazer? Falou, os presbíteros disseram que nós vamos contratar 5 ambulâncias e tal, e tal. Então, falou, os pais não vão deixar de jeito nenhum. Eu falei, pode fazer o rapel. Irmãos, a mulher de um dos pastores nossos, de adolescentes, desceu com o neném no colo. Desceu e subiu. Pensa numa coisa boa. Eu jamais pensaria naquilo, jamais. Pensa com um cara que não vai pensar. Aí ele falou comigo, eu tinha viajado para uma conferência, eu falei, pastorzão, nós estávamos querendo que o senhor chegasse a tempo, o senhor descer, que ia ser o mito, ia mitar na internet. Aí, irmãos, se não houver novamente aquela curva ali, quando chega no platô, a igreja entra em declínio, e a igreja morre. A igreja morre, a igreja presbiteriana do Guará 2 morre. A igreja de Jesus Cristo não morre. Então, constantemente, a gente tem que estar nessas tensões, assim. Outra pergunta? A irmã e depois o irmão. Você mencionou o método para alcançar os internos. Vocês utilizam algum método diferente ou a mesma coisa para alcançar os desejados? A irmã perguntou sobre método, então deixa eu dar uma passadinha aqui. A igreja sempre tem essas barreiras para crescer, irmãos. Tem as barreiras no pé da igreja, essa bola ali, ó, e tem as barreiras todas. Ali tem a carne, o mundo e o pecado. Essas barreiras já existem. Tem as barreiras do contexto, tem as barreiras da metodologia. A metodologia, a gente não tem uma metodologia, a gente tem que estudar onde a gente está e pensar criativamente como é que responde. O que funciona em BH pode não funcionar em Brasília. O que funciona em Brasília pode não funcionar em BH. Algumas coisas que funcionam em Brasília funcionam em qualquer cidade grande. Nós estudamos a cidade e nós respondemos propondo uma coisa que geralmente arruma uma confusão com quem é mais velho e com quem está com medo do futuro. Então, culto na praça. Pode fazer culto na praça a hora que quiser, mas culto na praça, culto ao ar livre, sexta-feira, 23h30, na porta dos botecos em Belo Horizonte, com arte e dança. É assim que faz culto ao ar livre. Ainda vejo os irmãos fazendo culto ao ar livre, domingo, 15h, numa praça, sem ninguém. Não, qualquer coisa que trabalhe é boa.
Pode ter um incrédulo com raiva, dormindo, que acorda com aqueles crentes gritando, e o Espírito de Deus toca no coração dele. Então, e métodos, irmã? Métodos, não existem métodos corretos, na minha opinião. Esse é o método bíblico. É uma idiotice quando eu escuto isso. Esse é o método bíblico. Ninguém usa o método bíblico para fazer missões e plantar igreja, porque o método bíblico era chegar na sinagoga e depois da sinagoga ir para a cidade. Não tem mais sinagoga. Nós não estamos pregando a judeu, nós estamos pregando a gentio. Nós estamos pregando aos tatuados, nós estamos pregando aos gays, nós estamos pregando aos ricos, nós estamos pregando aos bonzinhos. Bonzinhos, tudo pervertido de coração, bonzinhas. Tudo de família certa, mas a alma perdida. A cultura da corrupção tomou conta de certas cidades, que alguns crentes corrompem, eles pagam para ter o que eles querem e cantam toda glória ao Rei Jesus. Tenso, gente boa. Mas, numa cidade grande, a gente tem que pensar numa igreja em grupos pequenos. Se não pensar, como é que vai ser? Eu não sei. Vocês que têm que pensar e resolver aí. Alô? Alô? Pois não? Pastor, sou membro da Igreja Presbiteriana do Guará 2 e nós vamos, nesse ano, passar por um processo de sucessão pastoral de um pastor muito amado. Sim. Como sobreviver a isso? Não entendi. Eu não entendi o final da palavra. Como sobreviver? Como sobreviver? Aleluia. A primeira coisa boa que o senhor falou é que o pastor é muito amado. Então, é melhor ele sair muito amado do que todo mundo dizendo, já vai tarde. Então, esse é o primeiro lucro que vocês estão e que ele está. A segunda coisa é que tem que acabar a viuvez. Tem que acabar a viuvez. Se já decidiu que vai, já foi. Um pastor nosso, amado, 10 anos na nossa igreja. Nós tínhamos, o ano passado que isso aconteceu, o ano passado foi, ano atrasado. Pastor da nossa liderança de casa. Pensa num pastor amado, 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 amado. 2 domingos antes, os pastores que me avisaram no início do ano que eles tinham chamado de Deus para outro lugar foram embora. Mas ele me avisou naquela semana que nós tínhamos despedido todo mundo. Tínhamos despedido, dado flores, dado presente, tal. Vou avisando a igreja. Ele chegou e disse assim, pastor, eu sinto de Deus que tem uma igreja muito problema lá, e eu queria um conselho do senhor. Falei, tarde para o conselho, porque nós estamos virando um ano. Mas vamos lá no conselho. Você quer o quê? Seu coração está lá ou está aqui? Ele falou, está mais lá do que aqui. Eu falei, boa viagem, meu irmão. Jesus te abençoe e te guarde. Você foi. Domingo nós vamos avisar a igreja que você vai embora. Não, mas eu podia ficar indo lá esse ano e voltando aqui na 8ª para dar uma força. Eu falei, meu irmão, quem é o pastor da 8ª sou eu. E quem é o conselho da igreja são os outros presbíteros. Você já foi, você tem que estar onde seu coração está e nós vamos cuidar da nossa vida. Irmãos, foi um chororô. Pensa num chororô. Quando ele falou que Deus tinha chamado ele. Uma senhora, nós estávamos com 1000 pessoas no culto, uma senhora levantou e disse, os pastores dessa igreja estão tudo indo embora. Ele estava indo embora e nós estávamos ficando com 6 pastores. E eu, pastor titular de muitos anos. Os pastores estão tudo indo embora. Eu tolerei porque é a emoção. Aí eu brinquei com a nossa igreja, irmã, não é melhor que o nosso pastor está indo, porque nós estamos chorando, do que falar assim, ainda bem que foi. Aí, irmãos, durante a semana, eu estou andando na igreja, estou vendo um grupo conversando assim, numa reunião de oração. Terminando a reunião de oração, nós temos um trabalho exponencial de artesanato. Nós temos mais de 300 alunas que fazem mais de 25 cursos na terça-feira à tarde. Tem culto e tem artesanato. Eu estou vendo uma das secretárias da igreja e uma esposa de um dos presbíteros conversando. Meu Deus, mas que saudade. Nossa, será que eu vou aguentar? Falei, dou 15 dias para o luto.
15 dias. E você não tem direito a luto, que você é funcionária. Se você está com luto, vá ser a secretária dele, onde ele estiver. Não aqui. Se eu sonhar que você conversou fiado, eu vou demitir você. Acabou o luto. Aqui é nós. E nós vamos para frente. Essa é a nossa igreja. Aí, irmãos, nós tivemos uma reunião do conselho. Estuda doideira. Aí, é claro, a gente tem que tomar liderança. Tomar liderança é o quê? Nós vamos fazer a sucessão. Tirei o pastor de adolescente, pus no casais, reuni todo mundo, tirei o pastor dali, pus para cá, reuni todo mundo, conversei, dei a oportunidade de chorar, perguntar, me encher a paciência e também dei logo uma bronca. A igreja é nossa. Aí, quando chegou no conselho, os presbíteros, nós 25 presbíteros, o presbítero disse, pois é, nosso pastor está indo embora, já foi 2, nós tínhamos 8, agora nós vamos ficar, nós tínhamos 9, agora nós estamos ficando com 6. O que está acontecendo aqui, pastor Jeremias? Aí o outro presbítero disse, a culpa é do senhor. O senhor vai treinando a equipe vai ficando boa, o povo olha o olho nos pastores nossos. Aí eu falei, irmãos, vamos fazer uma brincadeira? Vamos embora. Imagine que nossa equipe pastoral toda agora resolveu comunicar aos irmãos de surpresa. Nós estamos indo embora hoje. Amanhã não tem pastor nessa igreja. Um dos presbíteros, pastor, eu sou cardíaco, o senhor não pode fazer um negócio desse. Um dos presbíteros perguntou assim, o que o senhor está falando? Falei, irmão, onde tem presbítero, homem de Deus, entende que Deus é que chamou o pastor, se nós tomarmos essa decisão, o conselho teria que perguntar, Deus chamou o senhor? Chamou o senhor. O senhor só errou em não pedir a gente para orar o tempo inteiro para acompanhar o senhor. Mas já que Deus chamou, Deus chamou. O presbítero faz assim. Eu sou presbítero dessa igreja e essa igreja vai mais adiante. Bati no peito assim. O presbítero fala assim, você que não visitava nada, você vai começar a visitar. Você que não vinha na reunião de oração, você vai vir na reunião de oração. Você que não dirigia a célula, toma conta. E quem sabe pregar, vai pregar. Nessa igreja, tem gente que ama a igreja e tem gente que ama Deus. Bati no peito até ficar com o peito vermelho. Falei, assim que presbítero age. Mas, irmãos, eu até chorei. Que um dos presbíteros falou assim, essa igreja tem presbítero. Essa igreja tem presbítero. A vida é do outro jeito, irmão. Precisa aprender a viver. A vida é do outro jeito. A família é minha. Se a família é minha, eu sou responsável por ela e vou adiante. É claro que tem que fazer uma transição boa. Se não fizer uma transição boa, afunda o ministério. Em qualquer lugar. E transição boa, irmãos, é tenso. Lá na nossa igreja, irmão, vou contratar um pastor, eu chamo uma consultoria para entrevistar ele. Fazer um perfil de personalidade. Descobrir se ele é preguiçoso ou se ele não é preguiçoso. E tem aquelas coisas que é da Bíblia, o caráter, oração, para ver se Deus fala ao nosso coração ou não. Mas a gente faz um raio-x como quem está... Nós estamos contratando, gente, um profissional, um executivo para uma igreja. Nós estamos contratando uma pessoa que vai liderar, não uma pessoa que presbíteros querem fazer dele seu empregado. É diferente a ideia. E todo ano nós fazemos nossa equipe passar por um treinamento que a gente chama incrédulos, para arrochar a turma. Nós treinamos, porque toda a equipe de alta performance, a empresa dele investe grande dinheiro para ele treinar. A igreja não tem essa mentalidade. Acha que mandar o pastor para um treinamento de um congresso bom é jogar dinheiro fora. Acha que pagar um coaching para arrochar o pastor numa coisa, está jogando dinheiro fora. Mas ele, na empresa dele, ele viaja para o exterior, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é treinado. Agora, na igreja, não. Ele não autoriza o pastor a estudar, o pastor não pode estudar, não pode desenvolver. A mentalidade nossa lá é outra sobre o assunto. Então, precisa desenvolver bem como é que vai fazer essa transição. Então, glória a Deus que é muito amado. É Deus que chamou? Chamou. Boa viagem, vai com Deus. Nesse assunto nós não entramos. E não é que nós estamos desprezando o pastor, entendeu? Pastor Amauri, pastor Edson, pastor Fabinho, pastor Itamar, é pastor da nossa igreja, que quando eles vêm lá, a igreja chora. Eu chamo eles todo ano lá. De vez em quando tem que dar uma cura interior. Vem aqui, irmão.
Não tem problema, irmão. É quando a gente não tem problema de complexo, os irmãos melhores do que a gente pode pregar na nossa igreja. E nós trazemos com honra, põe no hotel, dá uma oferta, sustância, levamos os meninos para passear, levamos num lugar chique para comer, é nosso convidado. Alguma mais? Chegou. Pois não, varão? Pastor, o senhor tocou no assunto de 10 segmentos menos evangelizados no Brasil. O senhor tem conhecimento acerca do Rio Grande do Sul, que é o terceiro estado mais espírita, e o maior índice de suicídio do Brasil é no Rio Grande do Sul. O senhor já ouviu falar? Já ouvi falar, irmão, lá tem igrejas maravilhosas, maravilhosas. A igreja presbiteriana lá é muito fraca, muito fraca. Hein? Não sabe que existe. Então, veja você, nós estamos com plantação de 3 igrejas no Rio Grande do Sul, e eu estou indo agora no Carnaval para reunir com os luteranos do Rio Grande do Sul. Os luteranos estão passando por uma fase de transformação. Nós temos igrejas fantásticas em Chapecó, o negócio do acidente agora, que estão ganhando a fronteira lá do Rio Grande do Sul. Nós temos ótimas igrejas em Passo Fundo. Nós temos que ajudar a progredir, mas isso que o irmão falou é a pura verdade. Pastor, eu sou líder, eu sou pastor, sou líder do Ministério Ralita Misericórdia. Temos 48 cidades na Serra Gaúcha, sem presença de igreja. Eu acabei de chegar agora lá, 27 agora de 16 de janeiro. Nós andamos em 2 cidades. Eu fui numa cidade chamada Vespasiano Correia, terceira mais católica do Brasil, cultura italiana. 20 pessoas se converteram a Jesus nessa cidade. Aleluia. Tem uma congregação da Assembleia de Deus que está nascendo. Então, eu gostaria depois de conversar com o senhor está dando esse apoio para nós, que estamos chegando lá. Então, irmão, nós temos, eu dou os contatos, tudo, a gente ora. Nós adotamos, irmãos, ao longo do ano, nossa igreja adota, todo ano, 2, 3 estados pelos quais nós vamos orar. Nós adotamos país. O ano passado nós oramos o ano inteiro pelo Uruguai. No início desse ano nós mandamos 40 jovens da nossa igreja para passar 20 dias no Uruguai. Nós adotamos o Peru em oração. Nós estamos com 30 jovens da nossa igreja no Peru. Nós adotamos Guiné-Bissau em oração e esse ano nós mandamos uma equipe, nós temos um ministério na igreja chamado Monte Sinai, que reúne médicos, enfermeiros e o pessoal da área de saúde. Nós mandamos 15 deles para passar 15 dias em Guiné-Bissau, mandamos 300 quilos de remédio, que para entrar lá foi um sufoco. Como eu disse, parceiro na evangelização do mundo. Nós não podemos fazer tudo e nem vamos dar conta de fazer tudo, nem é o propósito de Deus. Mas nós vamos ajudar. Não podemos ajudar todo mundo que quer que nós ajudamos, porque também nós temos um bolo para dividir. A gente tem que saber de orar, pedir a Deus discernimento, administrar, não, nós não vamos. Chega o projeto missionário para a nossa igreja toda semana. Não, nós damos mais não do que sim. Mas nós também damos sim. Deus vai guiar a gente. Pergunta mais? Pois não, filho? A questão o senhor comentou como a tradição e o tradicionalismo às vezes atrapalham, principalmente nessa questão de ir para fora. Como que a gente incentiva, motiva as pessoas a entender que a igreja é a igreja para isso? Edificação e evangelização. Como que é essa transição que o senhor tem postulado longo? Irmãos, nada na vida é fácil. Essa figura aqui está na minha cabeça sempre. Que barreira nós temos que pular? Como nós temos que pular a barreira? Nós já mexemos na estética do púlpito da nossa igreja várias vezes e estamos discutindo de novo se vamos mexer. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil na vida. Nada é fácil na vida. Mas se a gente quiser ir adiante, a gente tem que ousar. Eu preguei uma série de mensagens, acho que tem uns CDs ali ainda. Ouse mais! Ouse mais! Nós fomos chamados para ousar mais, não para ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Nós temos o pastor nosso de criança, pastor Bruno Barroso. Se você entrar na rede, vai achar ele lá. Polêmico pra caramba. Inteligente pra caramba.
tatuadaço pra caramba. Criou um personagem, o palhaço Lamparina. Tudo é confusão com muita gente. Primeiro que pastor não pode vestir de palhaço. Ele depõe contra a mensagem. Do palhaço, nós criamos um ministério de palhaço, que nós temos 30 palhaços na nossa igreja, que é o único grupo evangélico que um dos hospitais que cuida de crianças com câncer autorizou fazer capelania, é o grupo de palhaços nosso, só. Os outros crentes puseram tudo para fora. Porque quando o nosso grupo chega lá, chama Doutor Palhaço, as crianças revivem. Nós nunca tínhamos pensado, eu vou vestir de palhaço? Um dia desse, pus uma foto com eles, pus só aquele negócio vermelho no nariz, e meu nariz é chato, não coube o negócio. Por ideia do pastor Bruno, nós começamos, aproveitando o espaço nosso, uma aula de jiu-jitsu. Ele é faixa marrom. Vem uns incrédulos, vem uns meninos, vem tudo para ensinar. O pastor Bruno é pastor de crianças. O pastor Bruno teve uma ideia exponencial com esse negócio de toda a ênfase do mundo de hoje querer que toda nova geração seja gay. É uma agenda global. Então, o pastor Bruno criou o Chá das Princesas. O Chá das Princesas é menina abaixo de 9 anos, elas vêm para um chá que é só de meninas. Arruma, chiquerérésimo. As meninas vêm de longo. As nossas professoras ministram as meninas como é que senta, como é que pega na xícara, como é que tem elegância feminina, e ministra sobre elas como é que é legal ser mulher feminina. Aliás, eu queria dar uma dica para algumas mulheres aqui. A senhora devia, pelo menos 2 dias na semana, não usar calça comprida e usar vestido. Deixa para o seu marido usar a calça comprida direto. Há mulheres que não sabem usar vestido. Elas nem sabem sentar, porque elas não sabem usar vestido. Elas sentam igual o peão. Aí nós criamos a fogueira dos guerreiros, é só para menino. Nós temos um estacionamento grande que cabe 500 carros. Então, eles vão lá, o pessoal nosso do Exército, da Polícia Militar, dos bombeiros, cava buraco, enche d'água, põe no muro, assim, da igreja, uns negócios para subir, põe brita no chão. Os meninos chegam lá, 8 horas da manhã, divide turma, competição, coisa de homem. Os meninos têm que rastejar, tem que passar, faz aquele negócio assim, ó, da lama lá, e o menino passa em cima, aqui naquelas cordas, enfia a cara na lama. O menino volta ralado, quebrado, os homens que diriam, o menino volta no bagaço. A mãe fala, meu Deus, o que fizeram com o meu bebê? A próxima você não volta. Eu vou voltar sim, mãe. Os meninos ficam tudo doidos, não tem vaga. 100, 200 meninos, a fogueira dos guerreiros. Depois reúne, eles confessam os pecados, fala de Jesus, faz uma fogueira, queima aquele negócio todo, a hora o menino volta tudo no buraco. Pastor Bruno, a ideia do pastor, quando eu convidei o pastor Bruno para ser o nosso pastor, tatuadaço, malhador, lutador de jiu-jitsu, um dos presidentes falou, reverendo, o senhor não está arriscando demais, não? Eu falei, irmãos, vocês arriscaram comigo. Quando vocês me trouxeram, vocês não sabiam quem eu era. Arriscar, não deu certo, não deu. Vamos discipular ele. Pastor Bruno, espetacular, espetacular. Pastor Bruno tem uma palestra sobre ideologia de gênero que toda família cristã devia escutar. Espetacular. Ele estudou o assunto e ele é do conselho da cidade que discute a ideologia de gênero. Está lá um babalorixá, está lá um padre católico, está lá o cara do espírito, e ele é o único evangélico. Eles gostam dele, que ele abraça, ele beija. E ele discute, tem que saber como é que discute, mas ele discute e tal. É uma coisa boa. Vamos mais adiante, vamos encerrar. Fala, filha. Pastor, o senhor falou sobre contemporaneidade, né? E aí a gente vê quantas coisas entram na igreja e tomam conta da igreja como se fosse a coisa mais natural. E a gente percebe que isso é uma linha bem tênue. Separar o que é da igreja, o que é do mundo, mas atrair o mundo, como o senhor falou, para a igreja. Então, como é que a gente pode
Essa tensão é antiga. Essa tensão está no Novo Testamento inteiro. Se a gente estudar o Novo Testamento, você chega lá, tem uns crentes que dizem assim, devemos voltar à igreja primitiva. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Quando o cara fala isso comigo, eu falo, qual igreja primitiva? A igreja de Jerusalém, Atos 2. A igreja de Jerusalém, Atos 4. A igreja de Jerusalém, Atos 6, Atos 5, Ananias e Safira. A igreja de Jerusalém, Atos 12. A igreja de Antioquia, Atos 13. A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. A igreja de Tessalônica, a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia. Qual igreja primitiva que você quer? Essa igreja primitiva nunca existiu, a não ser no imaginário de uns bocó, minha opinião. Não existe a igreja primitiva. O povo acha que a igreja primitiva era aquela igreja que os irmãos amavam uns aos outros. Houve uma época assim que a igreja viveu, mas a igreja não viveu sempre assim, irmãos. É só ler Atos dos Apóstolos, o pau quebrava. Então precisa descobrir o que a gente chama de mundanismo. Mundanismo é soberba no coração do povo que entra no culto e fica julgando todo mundo. Isso é mundanismo. Mundanismo é a soberba quando um líder reúne no conselho e ele bate na mesa dizendo assim, é assim que eu penso. Nosso conselho tinha isso, irmãos. Você bateu na mesa, é desse jeito, reverendo. Eu falei, acabou a reunião do conselho, só tem um que bate na mesa aqui, é nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro sou eu, o presidente, e se eu bater eu estou errado, os irmãos me chamam a atenção, não tem reunião mais, nós vamos embora. Vamos orar, não ora, num ambiente desse, num ambiente de oração, esse é um ambiente de soberba, nós vamos embora. Acabou a reunião, não tem reunião. Aqui, irmãos, é culto, Jesus está presente. Reunião do conselho é culto, Jesus está presente. É Ele que manda nesse negócio aqui. É Ele que manda no nosso dinheiro. É Ele que manda. Aqui a gente não grita, aqui a gente conversa como irmãos. Agora, qualquer um de nós passa da linha em qualquer lugar. Duvido um marido que nunca falou alto com a mulher dele, uma mulher que nunca deu uma sacudida geral nessa casa e pôs para quebrar. Qualquer mulher, se ela não puser para quebrar, aquilo lá não funciona. Então, precisa discutir o que chamamos de mundanismo. É um estudo bom sobre cultura e evangelho. Cultura e religião. Cultura e evangelização. Há ótimos livros sobre isso. Não é uma coisa simples. É tenso. Aí também a irmã falou certo. Tem uma linha tênue, mas tem hora que a linha não é tão tênue. Tem hora que é mundanismo declarado e tem hora que não é mundanismo, embora alguns achem. Por exemplo, eu autorizei os meninos que o culto de jovens, eles podem apagar a luz toda, pôr um facho de luz no pessoal do louvor e escurecer tudo lá com tela e o pau quebrar. Eles podem tocar rock and roll, eles podem tocar samba, eles podem tocar o que quiser. Aí, um líder da nossa igreja chegou e disse assim, pastor, o senhor está sabendo o que está rolando no culto da molecada? Primeiro, eu tenho horror a chamar nossos jovens de molecada, horror. E chamar nossos adolescentes de aborrecente, horror. Falei, o que você está falando, meu irmão? O senhor viu o dia domingo, o que está acontecendo, sábado, o que está acontecendo lá? Eu falei, o senhor viu o que acontece segunda-feira, 23h30? Não. Então, antes do senhor conversar mais, o senhor descubra. O cara não sabe que os meninos estão saindo tudo da faculdade e vem para a reunião de oração segunda-feira e hora de 23h30 às 2 da manhã e levanta às 5 horas da manhã para ir para a faculdade e para ir para a escola. E só termina agora mais cedo, 1 hora, porque eu falei com o pastor, não quero esses meninos orando no templo até 2 horas da manhã. Nós fizemos um concurso bíblico, que a televisão, a Rede Super de televisão promoveu, com 25 igrejas de Belo Horizonte, que nós entramos com a equipe lá. E era mais ou menos um show, porque os meninos, além de ter que fazer certas coisas, responder certas perguntas, resolver problemas de matemática, tinha que decorar Marcos, Mateus, Atos, 1 Tessalonicenses, Apocalipse, tinha que saber Romanos de cor, e tinha que fazer assim, 2 vão responder. A pergunta não tinha pergunta assim não, mas suponhamos, quem escreveu Romanos? Pá! O cara bate primeiro. O cara bateu primeiro, ele responde. Se ele responder errado, o outro ganha um ponto. Quais são as figuras que aparecem em Apocalipse capítulo 6?
Nossa equipe ganhou em primeiro lugar, disparado. Eu fui lá no encerramento. Eu falei, o senhor sabia disso? Quais os livros da Bíblia que o senhor decorou o mês passado? Os meninos nossos, esses meninos que o senhor está chamando de molecada, porque gosta da estética diferente, eles estão com um grupo que ora todo dia, 6 horas da tarde. O senhor sabia que desses meninos, tem 20 deles que guarda a mesada para comprar livro para mandar para pastor pobre? O senhor mandou quantos livros esse mês? O senhor sabia que eles pegaram 100 Bíblias e distribuíram com a classe deles, estão fazendo um grupo de oração todo dia na escola? E que nós estamos, por causa desses meninos, com 120 grupos nas escolas, porque esse menino que gosta desse trem desse jeito que o senhor não gosta? Então a gente tem que discutir bem o que é estética, o que é certo, o que é mundanismo bíblico, e o que é mundanismo imaginário na cabeça nossa. Porque já foi mundanismo as irmãs pintar a unha. Mas é tenso, viu, filha? Fácil não. Tem uma turma apelando, faz a boate para a turma dançar e pular. Tenso, tensíssimo, complicadíssimo. É fácil não. Ser crente é uma benção e é tenso. Dirigir igreja, então, irmãos, pensa numa coisa. Mais uma para a gente ir embora. Vem não, filha? 2. São 2 coisas, minha filha, desafiadoras. A primeira coisa é o seguinte: pai de menino e pai de menina precisa ser o pai presente. O pai é o calibrador. O pai é o calibrador. A Edições Vida Novas tem um livro excelente sobre tratando a homossexualidade na infância. Um livro dessa grossura. Vale a pena todo pai e toda mãe ler. Há um livro maravilhoso chamado 5 perguntas que você precisa, 5 palavras que você precisa ter com sua filha. E tem um livro chamado 5 conversas que você precisa ter com seu filho. Esse livro eu ia trazer, mas ele acabou na nossa igreja, porque toda semana a gente vende 40, 50 desses livros, que é recomendação. Pai precisa ser presente, pai precisa abraçar os filhos, precisa brincar com os filhos, mãe precisa brincar, mãe não precisa saber como é que ela fala, como é que não fala, mesmo ela sendo temperamento forte, ela não pode desonrar o marido dela. Se ela desonrar o homem dela, aí ela acaba com tudo. E mesmo ela sendo divorciada ou viúva, divorciada especialmente, ela não pode acabar com a figura masculina. Essa mulher de hoje, ela está empoderadíssima, por isso que eu estou recomendando a senhora usar vestido, que é uma figura que as mulheres de hoje não gostam. Tudo que a mulher de hoje não gosta, a mulher cristã devia pensar que ela devia desenvolver. Então, eu acho que a relação, eu sou criado numa família que minha mãe é uma mulher muito forte, teve 11 filhos, teve que sair mais cedo, que o papai adoeceu, ficou desempregado, teve que sair para trabalhar e para sustentar a gente, desenvolver o comércio, e ela e meu pai desenvolveram o comércio. Nós temos mulheres fortíssimas na nossa família. E eu tive uma irmã, tenho uma irmã, que foi mãe solteira, e que o menino foi criado dentro de casa com minha mãe muito forte, mas tinha meus 2 irmãos que foram padrão de menino para ele, de homem para ele. Por isso é que a gente precisa de professores na escola bíblica infantil. Professores. Lá na nossa escola bíblica, ideia do pastor Bruno, bicho doidão que eu falei com vocês. Não canta, eu sou uma florzinha de Jesus, os meninos. Canta, sou um soldadinho de Jesus. Na hora da oração, as meninas vêm à frente e uma mulher ora por elas. Na hora da oração, os meninos vêm à frente e um homem ora por eles. Pequenos detalhes que
que a igreja coopera. Então a igreja precisa, eu oro constantemente, irmão. Homens precisam ir para a escola bíblica infantil, precisam ir para a escola de juniores e precisam trabalhar com adolescentes. Há igrejas que é só mulher que trabalha com a cidade. Nós somos de homens. Homens que pulam na enchente, como nós dizemos lá, que eu escrevi nesse livro, Coragem Líder. Os gaditas atravessaram o Jordão quando ele estava cheio. Pule na enchente, varão. Os homens muito frouxos. Como os homens estão ausentes, não tem jeito, as mulheres vão aparecer. E agora as mulheres estão estudando, louvado seja Deus, as mulheres são inteligentíssimas, louvado seja o Senhor, e os homens estão sem saber quem eles são. Acorda, Zé. A outra coisa é a terceira idade, irmã. Certíssimo. Nós não temos resposta ainda. Nós temos um trabalho com a terceira idade, mas ainda nós lutamos com um problema sério, que é os homens não querem ir. E talvez nosso trabalho também não é criativo o suficiente. Quem dirige é um homem que é meu irmão. Ele também é líder, um dos líderes do nosso Ministério de Cações. Mas nós estamos com uma mudança no paradigma no Brasil. Qual é a mudança no paradigma do Brasil? A nossa média de idade está mudando. Com os novos remédios, com a nova dedicação, com o novo cuidado da saúde, é possível que vai cumprir Isaías, que diz assim, o mais novo vai morrer com 100 anos. Então tem que cuidar, tem que comer menos açúcar, tem que fazer ginástica, tem que comer menos, tem que evitar, depois de uma certa idade, comer. Tem que fazer jejum, tem que andar, tem que malhar, tem que fazer 1000 coisas. Tem que ajudar. Ah, pastor, mas aquela mesa de brigadeiro, pastor, aquilo acaba comigo. Você é responsável por 2 coisas. Você é responsável pelo seu peso, ninguém mais. Ninguém mais é responsável pelo seu peso, nem seu médico. Você é responsável pelo seu peso. Não, mas é aquela... É só não comer, gente boa. É fácil? Fácil nada, não tem nada fácil na vida. Segunda coisa, você é o único responsável pelo seu crescimento espiritual. Você. Não é o pastor, não é a igreja, nem nada. Ah, eu não estou crescendo porque a escola dominical é fácil. Não é, porque você é preguiçoso, você não estuda a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não desenvolveu, não quis aprender como estudar a Bíblia sozinho, você não medita, você não tem esforço para decorar a Bíblia, você não faz grandes leituras da Bíblia, você não faz retiros pessoais de oração, você não faz nada disso, você é um crente religioso, você vai no culto e é só. Aí esse povo não cresce na fé. Eles dependem de uma reunião de 1 hora para crescer durante a semana. Vai virar menino. Aí tem menino no pastorado, tem menino no conselho, tem menino liderando as igrejas. Não, menino! Qual foi a última vez que um presbítero tirou 2 dias de jejuar sozinho pela igreja sem falar com ninguém? Viu, pastor? Então, meninada dirigindo menino fica. Então aí a terceira idade é um desafio grande, porque a terceira idade vai viver mais. E outra coisa, irmãos, olha o que está acontecendo na igreja evangélica. Esses dias, numa igreja evangélica, o cachorro da moça entrou trazendo as alianças. Você achou um absurdo? Não tinha lei na igreja que dizia que não pode. Nós temos um contrato na nossa igreja que os noivos assinam, se for usar o templo. Se for passar videoclipe, tem que mostrar tudo antes para nós aprovarmos. Aí passa um videoclipe, a moça de tanguinha, beijando o cara. Então, veja, dirigir uma igreja não é simples, gente boa. Nós vamos um recadastramento dos membros nossos, que todo mundo tem que assinar dizendo que aceita o que nós cremos. Para o cara não querer obrigar a entrar na justiça para a gente fazer casamento gay. Penso. Então, a terceira idade, como é que nós vamos na terceira idade ser mais criativo com ela? Isso é um grande desafio, filho. Mas é o pessoal que tem menos energia, mas que pode servir melhor.
Nós temos uns 5 aposentados na nossa igreja, que são grandes professores de escola dominical, ótimos administradores, que de vez em quando nós mandamos eles para ajudar uma igreja pequena a sentar, fazer uma consultoria, um planejamento financeiro, como é que treina os líderes disso, como é que treina os líderes daquilo. Às vezes eles não precisam de nada, porque eles têm dinheiro, é só a gente dizer, eu quero que você vá. Que é um outro tipo de missionário que nós estamos desenvolvendo agora, o missionário da terceira idade. Ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele pode passar 10, 20 dias num lugar, em vez de ficar à toa aqui conversando fiado ou querendo ir só para a Europa. Acabou. Irmãos, ainda tem o livro ali, ó, Viva para a Glória de Deus, esse devocional maravilhoso do Spurgeon, irmão, maravilhoso. Tem o livro Coragem Líder, e eu queria, se ainda tiver, que você escutasse, visse o líder cara de leão, líderes que constroem um novo tempo. Obrigado pela oportunidade, que Jesus abençoe e guarde. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos.